Você já parou para pensar que a maioria das pessoas só começa a se preocupar com dinheiro depois dos 30 ou até dos 40 anos? Só que os verdadeiros milionários começam muito antes, na faixa dos 20 anos, enquanto a maioria está gastando sem pensar no amanhã. Aqueles que entendem como o jogo financeiro funciona já estão plantando sementes que, com o tempo, se transformam em grandes fortunas. Hoje eu vou te mostrar 7 hábitos de milionário que você precisa adotar nos seus 20 anos se quiser construir liberdade financeira e se destacar da maioria. 1. Aprender a viver abaixo do padrão. O primeiro hábito parece óbvio, mas é o que separa de cara os que ficam ricos dos que vivem endividados. Na faixa dos 20 anos, a tentação de gastar é enorme. Roupas de marca, festas, carros, viagens. O problema é que isso consome justamente o dinheiro que poderia ser investido. Milionários entendem cedo que viver abaixo do padrão não é ser miserável, é ter inteligência para gastar menos do que ganha. Esse espaço entre ganho e gasto é o que vai virar investimento. 2. Investir em conhecimento. Muitos acreditam que investir é apenas colocar dinheiro em ações ou fundos, mas o maior investimento na faixa dos 20 anos é em você mesmo. Cursos, livros, mentorias, habilidades técnicas, línguas estrangeiras. Cada conhecimento adquirido multiplica o seu valor no mercado e abre portas para oportunidades melhores. O milionário não gasta com supérfluos, ele investe em coisas que aumentam seu potencial de ganhar mais. Terceiro, construir múltiplas fontes de renda. A maioria das pessoas depende de apenas um salário. O milionário entende desde cedo que depender de uma única fonte é arriscado. Por isso, começa a buscar alternativas, freelances, pequenos negócios, renda online, investimentos que já geram dividendos. Não precisa ser nada grandioso no início, mas a mentalidade de sempre criar novas formas de ganhar dinheiro é o que constrói riqueza de verdade. Quarta, entender o poder dos juros compostos. Albert Einstein chamava os juros compostos de a oitava maravilha do mundo. E ele tinha razão. Quem começa a investir cedo, mesmo com pouco, tem o tempo como maior aliado. Imagine investir R$ 500 por mês dos 20 aos 40 anos, com uma média de 1% ao mês. Ao final, você teria mais de R$ 750 mil. Se começasse apenas aos 30, teria que investir o dobro para chegar no mesmo resultado. O milionário entende cedo esse mecanismo e coloca os juros compostos para trabalhar a seu favor. 5. Criar uma rede de contatos de valor. Você já ouviu a frase: "Diga-me com quem andas e direi quem és"? No mundo financeiro, isso é ainda mais verdadeiro. Quem você conhece influencia diretamente as oportunidades que aparecem. Os milionários cultivam relacionamentos estratégicos desde cedo, frequentam eventos, se conectam com pessoas que estão crescendo e acima de tudo, evitam círculos sociais que puxam para baixo. Sexta, mentalidade de longo prazo. Enquanto a maioria busca gratificação imediata, os milionários pensam em décadas. Na faixa dos 20 anos, é fácil cair na armadilha de querer resultados rápidos, mas quem pensa como milionário entende que riqueza é construída com paciência e consistência. Isso significa abrir mão de prazeres imediatos em troca de recompensas muito maiores no futuro. 7. Assumir riscos calculados. O último hábito é fundamental: correr riscos enquanto ainda é jovem. Nos 20 anos, você tem menos responsabilidades, mais tempo para se recuperar de erros e energia para recomeçar. É a fase perfeita para empreender.
testar ideias, aprender com fracassos. Os milionários não têm medo de arriscar, mas fazem isso com inteligência, sempre calculando perdas possíveis e ganhos potenciais. Esses são os 7 hábitos que você precisa cultivar desde cedo. No entanto, apenas ouvir sobre eles não basta. É preciso entender como aplicar cada um na prática, como evitar as armadilhas que derrubam a maioria e como transformar disciplina em liberdade financeira. Na parte 2, vamos detalhar os erros mais comuns que jovens cometem ao tentar aplicar esses hábitos, mostrar exemplos reais de como milionários começaram na juventude e dar um plano de ação para você implementar esses princípios ainda hoje. Na primeira parte, vimos os 7 hábitos que todo jovem deveria cultivar para construir riqueza e liberdade financeira. Agora, vamos aprofundar ainda mais, entender os erros que sabotam esses hábitos, ver exemplos reais de milionários que começaram cedo e, por fim, montar um plano de ação prático para você começar ainda hoje. Os erros mais comuns dos jovens que querem enriquecer cedo. O primeiro grande erro é acreditar que o tempo está a favor e que dá para deixar para depois. Essa mentalidade é o veneno da construção de riqueza. Cada ano perdido sem investir e sem cultivar bons hábitos financeiros é um ano a menos para os juros compostos trabalharem a seu favor. O jovem pensa: quando eu ganhar mais eu começo. Mas a verdade é que quem não consegue guardar com pouco também não conseguirá guardar com muito. Outro erro é cair no consumismo disfarçado de liberdade. Quantos jovens gastam tudo o que tem em viagens, festas, produtos de marca ou experiências que só duram alguns dias? Não há problema em aproveitar a vida, mas quando isso vira prioridade absoluta, o futuro fica comprometido. Muitos confundem viver o presente com enterrar o futuro. O terceiro erro é seguir a massa. A maioria está preocupada em aparentar status, não em construir patrimônio. Se você segue o que todos estão fazendo, vai ter o mesmo destino: trabalhar a vida inteira e nunca conquistar liberdade financeira. Os milionários nadam contra a maré, fazem escolhas diferentes e muitas vezes são criticados por isso no início. E não podemos esquecer do medo de errar. Muitos jovens deixam de empreender ou de investir porque têm pavor de perder dinheiro, mas o que eles não percebem é que o maior risco é não tentar. Cada erro é um aprendizado que aproxima você do acerto. Milionários não evitam erros, eles aprendem rápido com eles. Exemplos reais de milionários que começaram cedo. Pense em nomes como Warren Buffett, que comprou suas primeiras ações ainda adolescente e se tornou um dos maiores investidores do mundo. Ou em empreendedores de tecnologia como Mark Zuckerberg, que começou o Facebook na faculdade e transformou uma ideia em um império. Mas não precisamos ir tão longe. Muitos brasileiros também começaram pequenos, empreendendo com pouco capital, aproveitando oportunidades no digital e principalmente tendo disciplina de reinvestir os lucros. O que todos esses exemplos têm em comum não é sorte, mas sim mentalidade e disciplina. Enquanto os outros jovens estavam distraídos, eles estavam construindo. Enquanto os outros gastavam, eles investiam. Enquanto os outros tinham medo, eles arriscavam. Plano de ação para aplicar os 7 hábitos. Agora que você já entendeu a teoria, é hora de agir. Vamos montar um plano simples e direto para começar hoje. Faça um diagnóstico financeiro. Saiba quanto ganha, quanto gasta e quanto pode investir. Defina metas de curto e longo prazo. Por exemplo, juntar R$10.000 em 2 anos ou alcançar renda passiva até os 35. Terceira, invista em conhecimento. Leia um livro por mês sobre finanças, negócios ou desenvolvimento pessoal. 4.
Crie uma fonte de renda extra. Use a internet, freelances, vendas online ou investimentos básicos. 5. Comece a investir regularmente. Mesmo que seja pouco, crie o hábito. Use renda fixa, fundos imobiliários ou ações. Sexta, construa sua rede de contatos. Participe de grupos, eventos e se conecte com pessoas que pensam como você. Sétima, reinvista os lucros e mantenha a disciplina. Nunca gaste todo o retorno. Faça o dinheiro trabalhar para você. Esse plano é simples, mas poderoso. Se aplicado com consistência, pode colocar você anos à frente da maioria. Conclusão: aos 20 anos, você tem o maior ativo de todos, o tempo. Quem entende isso e age cedo, colhe resultados que parecem impossíveis para quem começa tarde. Os 7 hábitos que falamos não são apenas práticas financeiras, mas um estilo de vida que prepara você para ser livre, independente e dono do seu destino. E lembre-se, não importa de onde você vem, mas sim para onde você decide ir. Cada decisão de hoje molda o seu amanhã. Então, escolha viver como a maioria e ficar preso no sistema, ou escolher agir como a minoria e conquistar sua liberdade. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal Baleia Investidor e compartilha com alguém que também precisa despertar para essa realidade. O caminho da liberdade financeira começa com hábitos simples, mas poderosos, e você pode começar agora.